Que bom que hoje é feriado. O Balanço Geral vai te convidar para fazer um passeio no Museu da República, que além de ter um jardim maravilhoso, guarda memórias importantes do país que ajudam a gente a entender muita coisa sobre a nossa história. Rio de Janeiro, capital da República. Por mais de 60 anos, este lugar foi a máxima representação de poder no Brasil. Também foi palco de um ato histórico, a morte do presidente Getúlio Vargas. Estamos no Palácio do Catete, o jardim que conta com um chafariz ao centro e uma gruta na lateral já impressiona quem chega ao local. Por aqui, pessoas caminham, descansam e renovam as energias. Esse lugar aqui, ele me ajuda a me reconectar. O Palácio do Catete também era chamado de Palácio das Águias, por conta da fachada e das esculturas. Mas o que muitos não sabem é que, na verdade, trata-se de outra ave bem brasileira. Uma arpia, ou chamada também de gavião real. Mas é a parte interna do museu que encanta e até espanta quem vem pela primeira vez. É lindo, é maravilhoso, conta muita história, tem muita história agregada aqui. Estou deslumbrada, assim, é muito bonita mesmo. O edifício em estilo neoclássico foi construído no século XIX, quando o Brasil ainda era uma monarquia. Pertenceu ao fazendeiro de café Antônio Clemente Pinto, o Barão de Nova Friburgo. Daí o primeiro nome, Palácio de Nova Friburgo. É interessante assinalar que esses palacetes, na verdade, surgem no século XIX, na corte do Rio de Janeiro, por cafeicultores escravocratas, mas que com a implementação da ferrovia era possível eles controlarem a produção em suas fazendas e também terem a sua casa perto do rei, perto do imperador. E daí, na verdade, esse palácio aqui é de um cafeicultor, uma das maiores riquezas do Brasil no século XIX, e ele quis mostrar, é uma coisa de ostentação do novo rico. Mas foi na época da República que o prédio ganhou importância. Aqui foi endereço oficial de 18 presidentes brasileiros. Foi palco, na verdade, de todos os presidentes da República Velha, né, da chamada República Oligárquica, da Café com Leite. Teve, na verdade, o advento de Getúlio Vargas, governar aqui como ditador e como presidente eleito. Esse é o salão ministerial. Suntuosidade em todos os cantos, até o teto. Cada detalhe surpreende. Era aqui que aconteciam as reuniões do presidente da República com seu ministério. O Palácio do Catete foi cenário de momentos marcantes da história do Brasil. A declaração de entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi aqui assinado. A declaração de entrada na Segunda Guerra Mundial, né, aqui assinado. Aprende muita coisa, sabe? O museu é uma coisa que dá muita sabedoria, gente. Esse é o Salão Nobre, principal ambiente do segundo pavimento. O local abrigou as mais importantes recepções da Presidência da República, como os festejos de posse, por exemplo. Além disso, todo o mobiliário permanece o mesmo, desde a construção do prédio. Dos 18 presidentes que habitaram esse local, a lembrança de um deles é a que mais mexeu com o povo brasileiro, o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Era um momento delicado para a política brasileira. O então presidente sofreu uma grande pressão para deixar o poder. Getúlio Vargas tomou uma decisão extrema. O homem que era conhecido como pai dos pobres, por ter adotado uma legislação trabalhista à frente de sua época, não queria sair de cabeça baixa. E com um tiro no peito, saiu da cena da política brasileira. E como escreve na carta de despedida, saiu da vida para entrar na história. Essa aposentada lembra bem desse dia. Ainda era uma criança, mas o episódio está bem vivo na memória. Eu era pequena ainda, estava no colégio, nós ficamos sabendo pelo rádio e aí comemorou porque não havia aula aquele dia, foi feriado. Me lembro disso da época, né? São coisas do Brasil que a gente tem que conhecer.
O governo de Juscelino Kubitschek desfruta até os dias de hoje da imagem de ter sido um dos momentos mais frutíferos da história da economia nacional. Um dos feitos mais marcantes do governo JK foi a transferência da sede da Presidência da República. Foi nessa escadaria o último lugar por onde passou o então presidente Juscelino Kubitschek em 1960, com a família e toda a comitiva antes de deixar o palácio para ir para Brasília, a nova capital federal. No mesmo ano, o palácio começa uma nova era, o terceiro e atual momento, de residência de um barão do café à sede da presidência, em seguida, Museu da República. A notícia foi primeira página em muitos jornais da época. O Palácio do Catete tem esse clima de história, de preservação da memória. Ele está aberto ao público de terça a sexta, de 10 às 17 horas. Fins de semana e feriados de 11 às 18 horas. A entrada custa R$ 6, mas às quartas e aos domingos a entrada é gratuita. Tem que conhecer um pouco da história, né? Tem que ver as coisas bonitas que tem aqui. A cidade, que já foi capital do país, também guarda muitas lembranças valiosas. Prova que é muito mais que lindas paisagens naturais. Um Rio de Janeiro que deixa marcas, conta histórias e continua lindo.